Olá, está no ar o programa da TV Surdo. O acesso ao emprego, à educação, à habitação e vias de acesso degradadas são alguns dos problemas com que se debatem pessoas com deficiência visual no país. Estas declarações foram feitas pelos membros das associações de cegos e ambliopes de Moçambique, ACAMO, no âmbito das celebrações dos 30 anos de existência. Fundada a 10 de março de 1995, a ACAMO possui delegações em todo o país. Ao longo dos anos, os membros desta associação têm lutado pelo respeito dos direitos dos cegos. Como resultado desta luta, que já dura 3 décadas, diversos cegos conseguiram concluir os estudos e ocupam cargos de liderança. Mais detalhes na peça que se segue. Ainda prevalecem desafios na inclusão de pessoas com deficiência visual em Moçambique. A informação foi partilhada por Emília Chisico, delegada da Associação de Cegos e Ambliopes de Moçambique, ACAMO. A nível nacional, nem todas as escolas temos professores que lidam-se com o braille e é difícil receber uma criança com deficiência visual. Muitas das vezes recebem, mas esperam o distrito ou o ministério ir lá para fazer supervisão àquela criança. Os pais em casa também não conseguem lidar-se com aquela criança porque não conhecem o alfabeto braille. Os desafios são vários, mas um dos principais desafios que a ACAMO tem enfrentado é a questão da acessibilidade. Nós sabemos que o nosso país ainda está muito deficiente no que diz respeito à acessibilidade, que é a mobilidade das pessoas com deficiência. Temos passeios degradados, não temos rampas, não temos autocarros que permitam essas pessoas poderem aceder com facilidade, não temos serviços que respondam às pessoas, para as pessoas com deficiência. Então isso tem sido um desafio constante e eminente para as pessoas com deficiência visual. Passados 30 anos da criação da ACAMO, a delegação de Maputo ainda não tem sede própria. Não obstante os desafios, a ACAMO diz ter alcançado bons resultados, sobretudo na área da educação. A ACAMO, esses 30 anos, formou várias pessoas. Temos pessoas formadas a nível superior, temos pessoas a trabalhar, temos mulheres empoderadas, divulgamos sobre os nossos direitos como pessoas com deficiência, mas uma coisa que nos falta como ACAMO é termos um espaço nosso próprio, porque sempre dependemos dos parceiros. Ela tem nos dado mais força a mostrar que somos capazes. Não estamos limitados pela deficiência, trocamos experiência lá. De fato, aprender a usar a informática, que eu nunca havia imaginado isso, porque de antes não havia sentado me informar na informática. Os avanços foram alcançados graças às parcerias com entidades governamentais. Acabei conhecendo exatamente a ACAMO através dessa instituição de Ação Social, que me encararam no Hospital Central numa das consultas. Me indicaram ações sociais, o Ministério, a organização da ACAMO. Eu estive lá desde 2013, para bem dizer. Até agora, já que está tudo bem. Por acaso, o nosso governo tem apoiado na área de saúde. Temos memorandos com o Ministério da Saúde, na área de oftalmologia, que lá, quando detectam que alguém está com problemas sérios de cegueira, mandam as nossas delegações e lá a pessoa dá continuidade à sua vida. Mas no empoderamento econômico das mulheres com deficiência visual, ainda é difícil
porque essas senhoras são pessoas que não vêm. Estas declarações foram feitas no âmbito da celebração dos 30 anos da ACAMO. Ainda sobre as celebrações dos 30 anos da ACAMO, vamos viajar até a província de Sofala para ouvir as preocupações dos cegos daquele ponto do país, bem como sobre as conquistas por eles alcançadas. Você sabia que a primeira escola de cegos está localizada na província de Sofala e que a mesma é responsável pela reabilitação de muitos? Acompanhe a peça e saiba mais sobre esse assunto. A ACAMO foi criada com o objetivo de salvaguardar os direitos e deveres das pessoas com deficiência visual em Moçambique. Eu falava do historial. O historial é que a ACAMO deriva-se de ADEMO, Associação dos Deficientes de Moçambique, que na altura não conseguia responder com eficiência e eficácia às especificidades, às necessidades das pessoas com deficiência visual, e viu-se as pessoas com deficiência visual sentiram esta necessidade, sentiram este interesse de criar a sua associação, isto em 95, portanto a 10 de março. Começou por relatar Domingos Neves, presidente da ACAMO, em entrevista à TV Surdo, no âmbito dos 30 anos da fundação desta associação. Ao longo dos anos, diversos obstáculos foram ultrapassados e já se pode falar de cegos que ocupam diversos cargos. Durante os 30 anos da criação da ACAMO, vale a pena destacar que durante esta trajetória, durante este itinerário, tivemos certamente conquistas, tivemos ganhos como agremiação, como organização. E vale dizer que antes da criação da associação ACAMO em Moçambique, não se falava não podia se ver uma pessoa com deficiência visual num posto de trabalho, no empreendedorismo, na escola, a estudar. Enfim, uma pessoa com deficiência visual em diferentes esferas da vida. É através desse ACAMO que os pessoas com deficiência estão a seguir à frente. Então hoje nós estamos a comemorar 30 anos. Eu sinto-me bem, porque através desse ACAMO tem muitas barreiras que já estão afastadas. Porque eu estou a dar aula mesmo com meus colegas, a relação está boa, não me sinto discriminada. E os desafios atuais estão ligados à área de digitalização. E em termos de desafio, temos aqui a destacar que a ACAMO tem que ainda trabalhar na divulgação dos instrumentos, das leis que salvaguardam os direitos das pessoas com deficiência, por forma que este grupo social possa ter conhecimento dos seus direitos para serem cidadãos ativos, para saberem reclamar em caso de violação dos seus direitos. Refere-se que os 30 anos da ACAMO se celebram sob o lema ACAMO 30 anos engajada na promoção e monitoria dos direitos das pessoas com deficiência rumo a uma sociedade inclusiva. As cerimônias centrais decorreram na cidade da Beira, província de Sofala. O segundo bloco está imperdível. Vamos conversar sobre a nova Lei de Promoção e Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Não troque de canal. Até já. Olá!
Bem-vindo e bem-vinda à segunda e última parte do programa da TV Surdo. No primeiro bloco, partilhamos as histórias de cegos que refletiram sobre os desafios e avanços alcançados ao longo dos 30 anos de existência da ACAMO. Evidenciamos igualmente o fato de existirem muitos cegos ocupando cargos de chefia e liderança. Para começar o segundo bloco, vamos acompanhar os ecos da audiência que o Presidente da República, Daniel Chapo, concedeu ao Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência, FAMOD. Este encontro é um marco para a comunidade de pessoas com deficiência, visto que o fato ocorre nos primeiros 100 dias de governação. Segundo o FAMOD, um dos assuntos que mereceu tratamento especial no encontro foi a legislação em vigor no país. A implementação da Estratégia de Educação Inclusiva 2020-2029 e a criação de contas de emprego para as pessoas com deficiência devem ser cumpridas na íntegra e não no papel. Acompanhe a peça. O Presidente da República, Daniel Chapo, recebeu em audiência em Maputo o Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, que passou em revista as prioridades das pessoas com deficiência. Uma das principais demandas apresentadas foi a criação de uma entidade específica para coordenar as questões da deficiência e assegurar o seguimento eficaz das ações na área. Olhar essa deficiência como uma questão só de proteção social, mas que os diversos setores do governo tivessem alguma medida registrada para tomarem na área da deficiência, porque só assim é possível melhorar os serviços. Então, falamos também da necessidade de haver uma entidade que coordena as questões da deficiência, que pode fazer um segmento enérgico das ações necessárias na área da deficiência. O governo ajude a todas as associações, tanto de pessoas com deficiência como aquelas que não são de pessoas com deficiência, com o Instituto para responder a todos os problemas relacionados com pessoas com deficiência. A implementação da Lei das Pessoas com Deficiência e a necessidade de melhorar o orçamento para esta área nos diversos setores do governo, disse o diretor executivo do FAMOD, Clodoaldo Castiano. Prioridades das pessoas com deficiência neste momento, incluindo o segmento necessário à lei sobre as pessoas com deficiência, bem como a regulamentação da mesma. Mas também expressamos nossa preocupação em relação à necessidade de melhorar a orçamentação na área da deficiência nos diversos setores. Sabemos que é difícil incrementar orçamentos neste momento, mas o que nós pedimos era que pelo menos fosse mais visível o orçamento para a área da deficiência ou para a deficiência nos diversos setores. O encontro entre o presidente Daniel Chapo e o FAMOD marca um passo significativo para o fortalecimento da inclusão e garantia dos direitos das pessoas com deficiência em Moçambique, com a expectativa de avanços concretos na execução das políticas e na melhoria dos serviços públicos destinados a este grupo vulnerável. Como nos referimos acima, o país possui muitas leis que defendem a igualdade entre todos. Porém, ainda prevalecem muitas queixas na ineficiência delas. Procuramos ouvir de jovens com deficiência o que pensam sobre as políticas públicas em vigor no país e todos são unânimes em afirmar que não se beneficiam de nenhuma vantagem por conta da sua deficiência. Existe a lei para pessoas com deficiência, mas ela não se cumpre. Eu acompanhei meu filho para a escola e me foi cobrado um valor de 6.000. Eu tentei conversar com a diretora e expliquei que meu salário era baixo. Ela disse que eu devia pagar tal como está fixado e tive de pagar.
Há muitas barreiras. Eu sou uma mulher surda e no ano de 2019 enfrentei uma barreira quando fui ao banco. Eles não conseguiram me explicar o que devia fazer e começaram a oralizar. Não entendi tudo o que disseram. Isso foi uma falta de respeito pelo meu direito. Raul e Edna são jovens surdos que dizem sentir na pele a ineficiência da Lei de Promoção e Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovada em 2024. O acesso ao emprego e à educação ainda constituem grande preocupação para este grupo. Eu e minha esposa nos dirigimos aos serviços de identificação civil, mas fomos atendidos por último, por conta das barreiras na comunicação. Os nossos direitos não foram respeitados. Eu enfrentei muitas barreiras para ter acesso à educação. Os professores discriminavam-me, não respeitavam minha situação e era difícil para mim. Agora que entrei no ensino superior, já conheço meus direitos e não aceito ser discriminada por conta da minha condição. Sérgio Guivala, ativista social pelos direitos das pessoas com deficiência, reconhece a importância das leis da vida das pessoas com deficiência e defende ser urgente a advocacia para que a lei seja do domínio de toda a sociedade. Políticas públicas, elas são muito importantes por razão simples. Elas tornam uma sociedade mais inclusiva, onde todos nós fazemos parte daquilo que são os programas de desenvolvimento do país. E quando as políticas públicas elas são inclusivas, facilita a vida de todas as pessoas com deficiência, e não importa o tipo de deficiência que a pessoa ter. Guivala vai mais longe e afirma ser tarefa de todos garantir que as pessoas com deficiência possam aceder a todos os espaços públicos. Estamos a falar de ter espaço para aceder ao emprego, ter espaço para uma habitação, ter espaço para a educação, ter espaço para a saúde, sem que tenha algum problema. E estamos a dizer que políticas inclusivas, aquelas que são desenhadas olhando para tipologias diferentes e que essas políticas são acompanhadas com todas as ferramentas possíveis de inclusão da pessoa com deficiência. Estas declarações foram feitas quando se está a pouco menos de 2 semanas para a realização da Cimeira Internacional de Deficiência, a decorrer de 2 a 3 de abril em Berlim. Comunidade Surda Cristã de Moçambique promove encontro de reflexão em Nampula. O objetivo é uniformizar os sinais da primeira Bíblia digital em língua de sinais antes da sua divulgação. Depois de Nampula, a comitiva irá à Beira, no centro do país. Comunidade Surda Cristã reuniu-se em Nampula para discutir os sinais que serão usados na Bíblia digital. O objetivo
acolher diferentes opiniões de modo a uniformizar os sinais de todo o país. Eu vim para cá na província de Nampula com um grupo de surdos. Somos ao todo 4, com o objetivo de conversar com a comunidade surda, questionar se os sinais usados na Bíblia em língua de sinais são de comum acordo ou não. Durante este trabalho, fomos apresentar a Bíblia online, discutimos os sinais e ver se estes são aprovados ou não. Eu estou feliz por participar deste encontro com surdos vindos de Maputo. Estamos a coordenar em paz aqui no workshop e está a ser positivo, sem nenhum constrangimento. Neste encontro de hoje, contamos com a participação de jovens surdos, oriundos de Maputo, que vieram para cá para partilhar os sinais por eles usados na Bíblia. E juntos trocamos ideias para aprender como se faz um determinado sinal. Aumentar ou reduzir as diferenças com o objetivo de ter uma Bíblia de qualidade e facilmente compreendida por pessoas surdas. Com o workshop, os sinais foram afinados para criar uma Bíblia representativa. O grande desafio com que nos debatemos aqui é com o fato de, em Moçambique, a língua de sinais não estar padronizada. A maior parte dos sinais são parecidos, mas há diferenças mínimas que não podem ser ignoradas. Por isso, viemos para cá para corrigir os sinais e entrar em comum acordo. A língua de sinais que eu conheço daqui de Nampula é diferente da cidade de Maputo, fato que me deixou bastante surpresa. O que estamos a fazer é partilhar ideias, ver se um determinado sinal foi bem feito ou não e depois aprovamos o sinal de forma consensual. Refira-se que depois de Nampula, a comitiva de surdos cristãos vai escalar a província de Sofala. A Administração Nacional de Estradas na Zambésia precisa de mais de 4,4 mil milhões de meticais para a reabilitação e asfaltagem de 40 quilômetros de estrada no distrito de Inhaçunge. A informação foi partilhada por Ramiro Rodias, técnico da ANE, que garantiu estar em curso ações para melhorar a via neste período chuvoso. O setor da educação em Gaza já iniciou com o pagamento de horas extras aos professores referentes ao ano de 2024. O processo de pagamento abrange mais de 4 mil professores do ensino primário e secundário, segundo deu a conhecer o porta-voz da Direção Provincial da Educação em Gaza, Raquelígia Jorge. Estas notícias foram extraídas do sítio da Rádio Moçambique a 19 de março de 2025. Vamos a mais uma aula de língua de sinais. Olá! Bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Na aula de hoje, vamos aprender a dizer algumas palavras ligadas ao associativismo. Para que uma associação possa funcionar, é preciso que certas regras sejam cumpridas. Repita comigo. Para que uma associação possa funcionar, é preciso que certas regras sejam cumpridas. Os membros da associação devem convocar uma Assembleia Geral. Viu como sinalizamos? Repita comigo. Os membros da associação devem convocar
uma Assembleia Geral. Viu como sinalizamos? Os membros da associação devem pagar cotas anuais. Repita comigo. Os membros da associação devem pagar cotas anuais. Fantástico! Fico feliz por saber que ficou até ao fim da nossa videoaula. Quer saber o que deve fazer para fixar os sinais? É só praticar e ficar atento aos nossos vídeos através das nossas redes sociais. TV Surdo Moçambique. O nosso programa termina por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a ver-nos daqui a 7 dias. Veja este e outros conteúdos nas nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Até ao próximo programa.